Fala pessoal, beleza? Eric aqui. Hoje não tem como escapar deste assunto, eu gostaria de falar a respeito do caso Flor de Lis. Vocês todos acompanham o noticiário, sabem que isto tomou proporções ainda mais bizarras por conta de detalhes, estes sim dantescos do caso. Fica claro também que talvez a Flor de Lis seja uma psicopata. Afinal de contas, ela montou uma história, forjou uma história de suposta santidade e abnegação da mãe que, de tão amorosa, adotou 50 filhos, quando na verdade aquilo era uma empreitada comercial e ela manipulava os filhos. Então, lembra até o culto do Jim Jones, nos lembra muito The Following também, o Mentalista, que tinha aquela sociedade do Red John. A Flor de Lis manipulava os filhos também, e entre eles era estabelecida uma diferença. Havia os adotados e havia a chamada primeira geração e os filhos legítimos, filhos biológicos, que, junto com a deputada, habitavam o primeiro andar da casa, com a geladeira farta, com tudo do bom e do melhor, e os filhos que viviam nos andares inferiores. Ela tem uma outra característica, que é a da superficialidade na defesa da fé. Eu acompanhei nos últimos dias alguns vídeos antigos da deputada, cantora, pastora, em que ela pouco falava do evangelho. Você não vê muito se dizer a respeito da morte vicária de Cristo. O que se ouve dizer ali são daqueles aspectos menos importantes. Há inclusive um vídeo, uma montagem que circulou muito no Twitter, com um trecho de um louvor muito antropocêntrico, em que o objeto de homenagem ali não é o Cristo, mas sim o povo da igreja, mais especificamente aqueles pentecostais ruidosos que concordam com a pastora. E ela dizia: cadê aquele povo barulhento, o crente pentecostal? Quando na verdade ser pentecostal, batista, episcopal, nada disso importa. O que importa é a crença em Cristo, a crença no Deus triuno, a salvação, que ele morreu pelos nossos pecados, etc. E você repara que a Flor de Lis ela distorcia o princípio, transferindo importância indevida a aspectos muito irrelevantes. Tem um outro vídeo em que ela diz em que ela pede censura ao Porta dos Fundos, de forma muito eloquente até, muito veemente. Quando, de novo, para o cristão, um vídeo do Porta dos Fundos pouco causa de prejuízo. Aliás, nem nos causa prejuízo, já que nós sabemos que é natural este tipo de manifestação, seja por parte daqueles que não entendem a mensagem do Evangelho, por aqueles que combatem a forma distorcida de Evangelho produzida por aqueles que escandalizam a fé, ou também por aqueles que são naturalmente adversários do cristianismo, que se revoltam contra a mensagem de Cristo, coisa que já era prevista no Evangelho. O que não está previsto no Evangelho é que a igreja tome o lugar, deixe a condição de perseguida para ser perseguidora, como querem alguns, que inclusive apoiam atos terroristas, como aquele coquetel Molotov na produtora do Porta dos Fundos. Mas você repara aqui também que a Flor de Lis, ainda neste vídeo em que ela fala do crente pentecostal, ela coloca características daqueles tipos mais radicais, como ser barulhento, as vestimentas, a indumentária caricata, como algo bíblico, quando não é. Inclusive, eu recomendo a todos vocês um vídeo do pastor Elionai Cabral, é um grande pregador, ele é das Assembleias de Deus, e ele tem um vídeo muito interessante. Ele critica este indivíduo que faz uso da voz impostada, dos pulinhos, do grito, daquela coisa mais caricata, porque muitas vezes esse indivíduo
faz tudo aquilo com o único intuito de se exaltar. Ele procura ali transmitir uma ideia de suposto louvor, tal qual aquele fariseu que orava nas esquinas para ser visto. A finalidade não é o Cristo, a finalidade é a carne do indivíduo. Também pode ser a carne a finalidade daqueles que tentam enganar. Eles emulam esse comportamento mais caricato para assim se passar por legítimos adoradores. O canal Metaforando, inclusive, é um canal que eu recomendo que se assista tudo. Ele nos diz que o charlatão ele sempre se vale destes artifícios, desta superficialidade para enganar pessoas, mas as pessoas mais impressionáveis. Tem o caso, por exemplo, do Homem do Ra, que ele emitia luzes das mãos, entortava objetos, estes truques muito superficiais que qualquer mágico meia-boca pode fazer, mas que nas mãos dessas pessoas se tornam sinais que atestam o seu poder, a sua energia. E no caso do cristianismo, também temos esse tipo de coisa. Pessoas que operam milagres, quando na verdade a cura, o milagre, eles existem, eu acredito que ainda existam, né? Não sou pentecostal, mas acredito na continuidade de alguns dons do Espírito, pelo menos, e nós sabemos que esse tipo de coisa, as profecias, enfim, esse tipo de coisa é utilizado por pessoas inescrupulosas para enganar aqueles mais incautos. O indivíduo que procura ali alguma confirmação de viés, ele vai se impressionar com isso. No caso da Flor de Lis, tanto a defesa veemente que ela fazia de supostos sinais caricatos do que é ser pentecostal, como também na questão de que ela tinha essa coisa da profecia, das coisas que ela contava, e que nós sabemos agora que é tudo falso. Tudo nessa história nos leva a crer que a Flor de Lis nunca se converteu de fato, nem ela, nem o seu marido, ou aqueles mais próximos que faziam parte da sua família. Isso é gravíssimo. Nós temos aqui algo muito parecido com Simão o Bruxo. Havia uma seita ali entre alguns seguidores e familiares da Flor de Lis, em que havia inclusive a prática de sexo ritual e aqueles indivíduos se denominavam anjos. O que podemos depreender deste episódio é que, mais uma vez, fica a lição. O cristianismo puro e simples, aquele que salva, aquele que redime o pecador, que transmite o caráter de Cristo, ele não está na figura barulhenta, ele não está nos supostos sinais e maravilhas operados por homens, também não está no apoio na sociedade com políticos milicianos, como o caso da família Bolsonaro. A Flor de Lis era não só uma aliada de última hora, como ela integrava a tropa de choque da bancada evangélica, a defesa, a suposta defesa de valores, enfim, não está aí o cristianismo. O cristianismo ele defende, sim, valores, princípios, mas isto como consequência da graça, e não como fim em si mesmo, como querem alguns fariseus e charlatões. Eu gostaria de encerrar este vídeo aqui com a passagem do Evangelho que fala exatamente dos falsos mestres. Esta passagem está no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 3. A minha Bíblia aqui é a Nova Almeida atualizada, e está escrito o seguinte: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas e, por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles,
a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Bom, aqui podemos apenas lamentar que tudo isto esteja acontecendo. Mais uma vez a igreja sofre, porém é necessário dizer que da mesma forma é bom que esse tipo de coisa aconteça, porque assim se purifica o caminho, os falsos mestres são apartados do meio da igreja, Deus por si promove um expurgo, uma limpeza, e livra muitos do inferno que lhes era reservado caso seguissem o caminho destes lobos travestidos em ovelhas. Não custa lembrar que o próprio Evangelho diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se você gostou deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu comentário, o que você acha a respeito, espalhe esta mensagem para os seus amigos, familiares. Não se esqueça de seguir o Metanoia nas redes sociais. Por enquanto é só. Até!